Olá pessoal, olá! Hoje falaremos sobre o personagem bíblico chamado Mateus. Eu quero convidar vocês a permanecerem com a gente, acompanharem esse momento de reflexão. Também desde já convidá-los a curtirem esse vídeo aí, quem sabe se inscreverem no nosso canal para acompanharem também outras mensagens e outras reflexões. Esse vídeo ele está dentro de um quadro, de uma série em que estamos falando sobre os personagens da Bíblia. E hoje então, na semana passada a gente falou sobre o Timóteo e hoje então vamos falar sobre Mateus, que também é o evangelista, o cara que escreveu o primeiro livro da série de livros do Novo Testamento, se deve notar, né? O Mateus, é esse mesmo que escreveu. O Mateus que é um dos 12 discípulos. E a gente vai ver que ele também tinha um outro nome, que era Levi, e que ele ficou conhecido, ele mesmo se apresenta como o publicano, o cobrador de impostos. E isso é extremamente impactante no sentido de perceber a graça de Jesus. Joia? Fiquem com a gente acompanhando então, e eu gosto muito de dizer que, apesar desta série ser sobre personagens da Bíblia, todas as nossas falas querem sempre apontar para um personagem, o Alfa e o Ômega, Jesus Cristo, que muda, transforma, impacta a vida de muitos personagens e quer também impactar a minha vida e a vida de cada um de vocês, certo? Hoje então vamos falar sobre Mateus. Há poucas referências na Bíblia sobre Mateus, não há muitas referências sobre Mateus. A gente pode ler em Mateus 9, no próprio livro que Mateus deixou escrito, o livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, o versículo 9 fala então do chamado dele. Depois no capítulo 10 o nome dele é citado entre os discípulos chamados. Isso acontece também lá em Marcos 2, quando é contado o chamado de Mateus, em Lucas 5, e também em Marcos 13 e Lucas 6, quando fala do nome dos 12, certo? Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho mais e ouvir também o texto. Curiosamente, nós temos em Mateus capítulo 9, versículo 9, apenas um versículo que descreve o chamado de Mateus. Diz assim: partindo Jesus dali, a pergunta de quem lê um texto ali é sempre dali da onde? Aí a gente vê um pouquinho acima, no capítulo 9, que Jesus estava em Cafarnaum. Não sei se o Mateus morava em Cafarnaum, mas deduz-se aqui que esse cobrador de impostos chamado Mateus estava em Cafarnaum, né? Até porque ali era um local perfeito para uma coletoria de impostos, porque era do lado do mar, da Galileia, né? E também porque era uma rota de passagem assim entre muitos viajantes. E o cobrador de impostos, ele realmente analisava todos os comércios, tudo que se comprava, o que se transitava e cobrava em cima disso tudo. E aqui então diz assim que Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Esse é o versículo que fala do chamado de Mateus. Curiosamente, lá em Marcos e Lucas não aparece o nome Mateus, aparece o nome Levi, que é o outro nome que identifica esse personagem de hoje, Mateus. A gente não sabe, não tem certeza se ele tinha dois nomes, tipo Mateus Levi ou Levi Mateus. E muitos acreditam que o nome dele tenha sido transformado, ou seja, que ele tenha passado a ser chamado de Mateus depois do chamado de Jesus. Bom, disso não sabemos, mas eu quero defender essa tese depois com vocês, tá? Então lá, acho que Lucas cita que ele é Levi, filho de Alfeu. Então Alfeu é o pai desse camarada, desse personagem de hoje. Ok? Então uma coisa muito curiosa aqui do texto, que marca mesmo esse personagem, é o fato dele ser um cobrador de impostos.
Curiosamente, no capítulo 10, quando a gente tem o nome dos 12 discípulos, isso, digamos, essa é uma outra curiosidade, Mateus tornou-se, ou foi chamado e foi escolhido para ser um dos 12 discípulos. Quer dizer, o grupo bem seleto de Jesus, esse grupo íntimo de Jesus, Mateus fazia parte. Né? Que grande honra que recebeu esse Mateus. E assim, ali no capítulo 10, Mateus identifica-se como o publicano. Quer dizer, Mateus, ele chama o publicano. O texto está, o versículo que está é o versículo de número 3, tá? Diz ali, Mateus, vírgula, o publicano. É curioso isso, porque não tinha nenhum mérito ele se identificar como um publicano, pelo contrário. Publicanos, cobradores de impostos, eram terrivelmente mal vistos pelo povo de Israel, pelo povo hebreu, terrivelmente mal vistos. E era sinônimo de pecado, de maldade, de traição, de extorsão. Ser um cobrador de impostos era sinônimo de tudo isso, era um pária da sociedade. O cara não podia entrar na sinagoga, não entrava no templo, mas por outro lado, tinha uma profissão extremamente afortunada, muito rentável. Podia ficar muito rico cobrando impostos, porque ele podia fazer os preços, podia cobrar a mais, não havia assim uma tabela para isso. A única coisa que ele tinha que cuidar era não provocar uma rebelião naqueles que eram cobrados. Então ele podia administrar e enriquecer facilmente. É assim que se descreve a história dos cobradores de impostos. Eu sei que a maioria de vocês, talvez que acompanham esse vídeo, saibam, mas para quem não sabe, tem toda uma jogada social aí. Deixa eu explicar. E aqueles que já sabem, né, tenham paciência aí em ouvir essa explicação. O povo de Israel, né, como nação ali, tinha Jerusalém, enfim, ele teve os seus áureos momentos com os reis, enfim, mas ele foi dominado por um império. Aliás, ele tem uma longa história, né, uma milenária história de outros impérios que também o dominaram, mas agora, por último, no momento em que Jesus vem ao mundo, era o Império Romano. Tinha invadido Jerusalém, tinha tomado conta daquela terra, tinha dominado aquela terra, mas tinha dado uma certa liberdade para esse povo ir, vir, ter a sua religião, viver por ali. Só que ele colocava um governante ali, um cara que realmente dava as cartas e mandava, que era romano, Pilatos. Né? Então tem o Pilatos ali, que é o governador romano que manda na parada ali. Ele permite que tenha um rei, Herodes, Antipas, enfim, né? Tem uma liderança religiosa, que é o Sinédrio, mas assim, o Império Romano botou o Pilatos lá. Só que não só isso, ele contratou caras, e pagava bem, para cobrarem impostos do povo e levarem a riqueza do povo para Roma. Então, os caras que aceitavam esse trabalho deviam estar numa situação meio ruim, porque eles eram assim, desconsiderados por todos e até pela própria família. Há relatos de familiares que, depois que um familiar seu aceitou ser cobrador de impostos, que organizaram até um funeral para dizer assim, consideramos esse cara morto para a gente. Que o Mateus estava nessa profissão, ele era um cobrador de impostos. Para vocês terem uma noção bíblica dessa referência, uma lembrancinha aqui. Lá em Mateus 18, quando tem aquele texto de como lidar com o pecador, com aquele que comete pecado, tem aquele texto que a gente até decora no catecismo, que diz assim, se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ele e ti somente. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma consigo 2 ou 3 testemunhas, para que pelo relato de 2 ou 3 pessoas toda a verdade se estabeleça. Se ele não ouvir, dize-o à igreja. E aí diz assim, se ele não ouvir a igreja, considere-o um gentil e publicano. Considere-o como um gentil e um cobrador de impostos.
O que eu estou querendo dizer? Preste atenção. Lá está dizendo assim para a gente não desistir da pessoa que está em pecado, que a gente possa exortá-la, convidá-la ao arrependimento, mas chega num ponto em que ele não ouviu ninguém, nem a igreja. Então, assim, então nesse caso, considere alguém que não quer saber da palavra de Deus. Considere um pecador impenitente que não quer saber. Só que o próprio Mateus usa essa expressão que virou assim uma expressão idiomática, uma expressão, um jeito de falar. Considere um publicano. Então, um publicano, cara, o cobrador de impostos, era sinônimo de pecado, de traição, de traidor. E o Mateus era um publicano. O fato dele ter sido chamado por Jesus é para nós algo de extremo valor. Por quê, gente? Porque quando Jesus chama Mateus, ele está literalmente mostrando que o Evangelho e a graça é para todas as pessoas. Que onde abundou o pecado, como escreveu Paulo, superabundou a graça de Deus. O convite e o reino dos céus também é para eles. O texto de Mateus 9:9 diz que Mateus rapidamente levantou e seguiu Jesus. Bom, isso parece um pouco estranho e Deus pode fazer todas as coisas. No entanto, subentende, é claro que a gente olhando assim a história, a gente subentende, e isso é quase líquido e certo, que o Mateus tenha ouvido as pregações de Jesus. Ele estava ali em Cafarnaum, por exemplo, o relato anterior é da cura do paralítico, sabe aquela história que eles abrem um espaço no teto e descem um paralítico? Foi algo que chamou a atenção de toda a sociedade. E a pregação de Jesus chegou aos ouvidos de Mateus. Ele já estava tocado. Só que o Mateus não teria a petulância de ele, como um publicano, um cobrador de impostos, seguir Jesus. Ele achava que isso não era para ele. Ah, como ele gostaria de ser chamado, mas isso não era para ele. Ele não tinha talvez nem coragem de levantar o rosto perante Jesus. Ele sabia de sua condição. Ele era do povo hebreu, ele conhecia o Antigo Testamento. Ele tinha a noção do que ele fez. E isso estava ali doendo no coração. Por isso, pessoal, quando ele recebe a graça de ser convidado, ele não pensa duas vezes. O Mateus levanta e segue Jesus. Ele deixa tudo. Ah, mas a profissão é rendável. Ah, ele ficaria rico, ele teria posses, ele teria status romano. Nada disso interessava mais para o Mateus. A graça era tudo o que ele queria. E estava ali na frente, Jesus o chamando. Por isso ele deixa tudo e segue Jesus. Essa transformação do Mateus que deixa a coletoria e segue Jesus, possivelmente é marcada pelo nome. Antes Levi, agora Mateus. Mateus quer dizer dom de Deus. Dom de Deus. Quem sabe, hein? Eu não estou afirmando aqui 100% que essa transformação de nome ocorreu. Talvez o nome dele fosse Mateus Levi ou Levi Mateus. Mas é curiosa essa informação, que os outros dois o identificam por Levi e aqui ele passa a ser chamado de Mateus. É legal essa informação. Destaca, assim, a graça, né? E eu volto a dizer, lá em Mateus 10, versículo 3, quando Mateus cita o nome dos 12 discípulos, ele identifica-se como um publicano. Com isso ele quer dizer, a graça também foi para mim, apesar de ser publicano. Logo é também para todos. Essa evidência fica a partir do versículo 10 até o 13, que eu quero ler para vocês e comentar. Tá? O Mateus foi chamado e seguiu Jesus. E aí olha como diz logo depois do texto, diz assim: e sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Quem que veio tomar junto? Outros publicanos, esses caras que eram considerados traidores da nação,
e pecadores, pessoas de má fama. Por que o Mateus convidou esses caras? Ora, eu acho que era com quem Mateus convivia, porque todos o renegavam. E Mateus conhecia eles. E Mateus entendeu que se a graça era para ele, também era para seus amigos. E Jesus sentou e comeu com eles. Essa expressão comer, ela é muito forte, muito forte. E a gente que é aqui dessa cultura ocidental, a gente não entende muito, mas lá entre o povo semita, entre o povo oriental, sentar-se à mesa com alguém é sinal de profunda comunhão, de estar muito junto, muito ligado. Por isso que o versículo 11 diz assim: ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Se escandalizar. Mas como é que Jesus come com eles, com os publicanos e pecadores? E aí fica evidente de novo a multicolorida graça de Deus quando diz assim: mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, ou sacrifícios. Amor, misericórdia quero e não sacrifícios, cerimônias externas, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Muito marcante isso, pessoal. Bom, e assim, se pensar em Jesus como alguém que estava chamando seguidores, pensar assim no nível humano, foi extremamente temeroso o que Jesus fez, porque ao chamar um publicano, certamente muitas pessoas se escandalizavam e deixaram de seguir Jesus. Só que Jesus queria marcar isso. É para os pecadores. Não é para vocês que se acham os justos. É para os pecadores. E curiosamente foi assim que Jesus construiu uma das suas mais conhecidas parábolas, que é a parábola do fariseu e do publicano, que não foi registrada pelo evangelista Mateus, mas sim pelo evangelista Lucas. A gente pode perceber, pode ler essa parábola lá no livro de Lucas, quando nós temos então a história, o fariseu e o publicano. Claro que ali não está identificando Mateus, né? Mas é até legal pensar no próprio Mateus, nessa figura ali do publicano. Quando Jesus conta essa parábola, ele diz que dois homens foram até o templo para orar. Um era fariseu, religioso, e que orava dizendo a Deus: obrigado, porque eu não sou pecador como os demais, porque eu sigo a tua lei, eu cumpro todos os teus mandamentos. E aí Jesus disse que o publicano, cobrador de impostos, que trazia consigo essa mácula do pecado, ele dizia: ó Deus, tenha pena de mim porque eu sou pecador. Ele não tinha nem coragem de erguer a cabeça. Está em Lucas 18, a partir do versículo 9, tá? Essa história. Eu creio que o Mateus estava assim, ele nem levantava a cabeça. Mas Jesus deu-lhe paz, deu-lhe um chamado, deu-lhe uma identidade, um sentido e um propósito. Fez dele um dos 12 discípulos e fez da vida dele uma história de graça, de amor, de misericórdia, de transformação, de aceitação. Mateus passa a seguir perseverantemente a Jesus. A gente fica se pensando: o que eu estou seguindo? O que você está seguindo? O que você está procurando na vida? Você pode estar meio perdido andando para lá e para cá, mas saiba que Jesus também está a te chamar, dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mateus deixou a coletoria, deixou um emprego estável, deixou um emprego rentável, de grandes riquezas, porque ele sentiu que isso tudo não lhe dava identidade, não lhe dava segurança, e que o grande valor estava naquilo que Jesus tinha e estava a oferecer.
Que graciosa mensagem, meus irmãos, minhas irmãs. Assim como Paulo, que era conhecido como alguém que perseguiu a igreja e que foi transformado pela graça de Deus, ele disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Também na história de Mateus, nós temos certamente essa referência. Mateus, por ser um cobrador de impostos, por ter dirigido essa profissão, ele também tinha um personagem, é interessante, já que a gente está falando de personagens, ele tinha essa característica que ele era letrado. Ele sabia certamente escrever bem, cálculos, homem racional, homem das ciências, dos escritos, e por isso ele se torna também um evangelista que registra com primazia a história de Jesus. E ainda por cima, o Mateus era conhecedor das Escrituras. Certamente ele conhecia bem o Antigo Testamento, porque nós percebemos que foi Mateus o evangelista que mais citou o Antigo Testamento. Curioso isso aí, dentro da análise desse personagem, sabe? Que a gente tem Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 que escreveram evangelhos. E o Mateus, disparado, foi o que mais citou o Antigo Testamento. Escreveu de maneira bastante técnica a história de Jesus. E há informação de que por essa razão é que o livro de Mateus é o primeiro dentro dessa lista de livros do Novo Testamento. É por essa razão. A maioria acredita, eu também acredito nisso. Porque o livro de Marcos é mais antigo, foi escrito antes. Por que então Marcos não foi o primeiro? Porque o Mateus é o que mais liga a antiga aliança com a nova aliança, que mais mostra como o Antigo Testamento se cumpriu em Jesus. Disparadamente, ele é o mais técnico em citar textos do Antigo Testamento e referir-se a Jesus. Claro que nós sabemos que o verdadeiro autor é o Espírito Santo, mas Mateus, como instrumento, assim tem esse desígnio. E também uma curiosidade, que tanto Mateus como Lucas descrevem a genealogia de Jesus. Só que Mateus ele se preocupa em mostrar que Jesus descende de Abraão, vinculando Jesus ao povo de Israel. Mais um vínculo com a antiga aliança, o Antigo Testamento. Já Lucas, ele que viajou muito aos gentios e pregava aos gentios, fez questão de colocá-lo vinculado a Adão, quer dizer, a salvação para toda a humanidade. Mateus escreve um evangelho de 28 capítulos e ele também descreve com primazia o chamado Sermão do Monte, que começa ali em Mateus 5. Esse é o cara de hoje, esse é o personagem de hoje. Mas o central mesmo é Jesus e a sua graça, que fez de Mateus, que antes cobrava valores, que antes cobrava riquezas, agora, como discípulo de Jesus, oferece aquilo que tem de maior valor, a graça em Jesus, e oferece gratuitamente. E ele, por si só, enriquece-se. Não desses valores do mundo coletado pelos impostos, mas de todas as bênçãos e riquezas espirituais que Deus derrama sobre os seus gratuitamente. Gente, se Mateus, que tinha o sinônimo de pecador como publicano, foi chamado, esse chamado também é para ti, é para mim. Que a gente esteja disposto em fé a usufruir dessa graça e nos apegarmos a ela por meio da fé. Que assim seja para mim, para ti, para todos nós que queremos, como Mateus, seguir o Senhor e Salvador Jesus. Eu concluo com as palavras apostólicas de bênção, dizendo para vocês que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Valeu, pessoal. Até a próxima. Se por acaso ainda não curtiu, te convido a curtir esse vídeo, compartilhar e também, quem sabe, inscrever-se no canal aqui da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre. Até a próxima.